Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar agora a aula da semana 2, referente ao PET, volume 6. Na semana passada, eu comecei a falar sobre as ideias evolucionistas e falei a respeito da teoria da geração espontânea ou a biogênese, né, que refere-se à mesma coisa, que nada mais é do que no século XVIII, né, 17, 18, acreditava-se que os seres vivos eles surgiam do nada. Então, isso que é geração espontânea. A vida ela surgia espontaneamente, né? Aí, nessa semana, nós vamos aprender a respeito da biogênese, que é o contrário dessa abiogênese, tá? Então, para isso, a gente vai entender como foi feito o experimento, como que os cientistas eles buscaram teorias, informações para contestar a teoria da geração espontânea que naquela época era muito bem aceita, tá? Então nós vamos falar sobre Redi. Redi, ele foi um médico, né, italiano e responsável por iniciar os estudos e experimentos que vieram a comprovar a teoria da biogênese. Para ele realizar esse experimento, ele usou um método científico. E o que é o método científico? É um conjunto de regras utilizadas para a conquista do conhecimento científico com a obtenção de resultados confiáveis. Então, ele fez experimento seguindo algumas regras para que ele pudesse contestar, né, a biogênese a partir do seu experimento. Então, o que ele fez? Ele usou 2 potes de vidro e usou também 2 pedaços de carne. Em um pote, ele colocou um pedaço de carne e deixou essa carne também em decomposição e ele fechou esse pote para evitar que moscas pudessem ter contato com essa carne. No outro pote, ele fez da mesma forma, colocou também um pedaço de carne no pote de vidro, porém ele não fechou a tampa, ou seja, as moscas tiveram acesso a essa carne. Então, com relação à teoria da abiogênese ou teoria da geração espontânea, eles explicariam o seguinte, que surgiria larvas dessa mosca pelo fato dos seres vivos surgirem espontaneamente. Agora, através do experimento de Redi, ele pôde demonstrar que somente nos potes que estavam abertos é que houve o surgimento dessa lagarta, dessa larva, né? Porque ele demonstrou, a partir do seu experimento, que elas só surgiram a partir do contato com a mosca. Então, foi possível perceber que, pelo fato das moscas terem acesso a essa carne, elas botaram ovos na carne, que estava em decomposição, e a partir daí é que surgiram essas larvas. Diferente do pote que estava fechado, onde não teve surgimento de larva, tá? Então, esse experimento ele foi muito importante para que Redi pudesse contestar a teoria da geração espontânea. Então, ele percebeu, ele pôde demonstrar, né, que só existe vida a partir de vida pré-existente. Isso que fala a lei da biogênese, a teoria da biogênese, que só vai existir vida se houver vida pré-existente, tá? Outro experimento também muito importante, que foi um pouco, né, um tempo depois, foi de Pasteur, que ele era um cientista francês, que dentre muitas contribuições para a medicina e biologia, por volta de 1860, ele realizou também experimentos que contribuiu para reforçar definitivamente a hipótese da biogênese. Então, é um outro experimento, um pouco diferente, mas que também foi usado para ir contra a teoria da geração espontânea e reforçar a teoria da biogênese. Então, o que ele fez?
ele usou também um recipiente de vidro, né? E esse recipiente, ele usou um caldo nutritivo. Então, o que está representado de azul aqui é um caldo nutritivo, que tem matéria orgânica, né? Então, esse caldo nutritivo, ele ferveu e, então, ele entende que nessa fervura ele matou os micro-organismos que poderiam estar presentes nesse caldo, né? Então, ele colocou essa estrutura, esse gargalo, que fez com que a água que evaporou a partir da fervura, né, ela ficasse retida nessa região aqui. Então, a água retida, o vapor de água retido nessa região, fez com que ele ficasse, de certa forma, vedado. Então, ele não teve contato com o ar, né? Esse caldo nutritivo, de certa forma, ele ficou restrito nesse recipiente, sem contato com o ambiente externo. Depois que ele rompeu essa ligação aqui, né? Ele quebrou essa região desse frasco de vidro, ele permitiu, então, o contato desse líquido nutritivo com o ar. E a partir daqui, só a partir desse momento, é que ele percebeu, depois de certo tempo, o surgimento de micro-organismos neste líquido nutritivo. Então, ele conseguiu demonstrar, a partir desse experimento, utilizando também um método científico, ele conseguiu comprovar que esses micro-organismos que surgiram aqui, eles vieram do ar. Só a partir do momento em que esse líquido nutritivo aqui teve contato com o ar, é que houve o surgimento de micro-organismos. E ele percebeu isso a partir da mudança na coloração desse líquido nutritivo, né? E aí ele pôde também afirmar que só existia vida nesse recipiente, que ela foi proveniente dos micro-organismos presentes no ar. Então, foi mais um experimento de grande importância para demonstrar que a teoria da biogênese, para sustentar, né, a teoria da biogênese, ir contra a teoria da geração espontânea, tá? E eu vou passar para vocês agora um videozinho, na verdade uma videoaula, referente a esses dois experimentos. Essa videoaula ela foi sugestão trazida no PET, é muito importante que vocês assistam. Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é o Francisco Redi. Francisco Redi é um importante pesquisador que fez alguns trabalhos a fim de derrubar a teoria da abiogênese. Vamos lá. Ele era um médico italiano, e ele resolveu fazer alguns trabalhos a respeito de como a vida surgia, certo? Ele tentou derrubar a teoria da abiogênese. O que é a teoria da abiogênese? Também chamada de teoria da geração espontânea. É uma teoria que dizia que os seres vivos surgiam a partir de matéria inanimada. Então, ele podia surgir, por exemplo, o exemplo mais clássico seria um rato que surge a partir de camisas sujas. Ou então, os anfíbios que surgiam na lama dos pântanos. Então, segundo essa teoria, os organismos eles poderiam surgir a partir de algo sem vida. Como Redi não acreditava muito nessa ideia, ele começou a fazer alguns experimentos para mostrar que a abiogênese não estava muito correta, certo? Então, ele foi um dos pioneiros aí para derrubar essa teoria. Entretanto, apesar dos seus resultados, ele não conseguiu derrubar a abiogênese. Outros pesquisadores precisaram fazer, então, outros trabalhos. Então, vamos falar aqui do experimento de Redi. Como que foi esse experimento? Ele pegou 2 recipientes.
um peixinho aqui. Colocou a carne lá. Os peixinhos mortos, né? Em um recipiente, ele tampou com gás. E outro, ele deixou aberto. Com o tempo, o processo de decomposição ocorreu. Entretanto, nesse recipiente que estava aberto, houve visitação de moscas. Então, moscas visitaram esse local. Aqui, nesse que estava fechado com gás, as moscas chegavam próximos, mas não conseguiam ter contato com a carne. Nesse local aberto, o que aconteceu? Com o tempo, surgiu larvas. Então, surgiu larvinhas nessa carne aqui. Apesar dos dois entrarem em estado de putrefação, estarem livre tempo exposto, apenas nesse apareceu larvas, apenas no aberto. Qual foi a conclusão de Red, então, com esse experimento? Ele chegou à conclusão que as larvas que surgiam no peixe não surgiam ali na carne, não surgiam devido à biogênese. Ela surgia devido a ovos que eram colocados por esses visitantes, certo? Então, as larvas nada mais seriam que uma fase, um estágio de vida desses mosquitinhos, dessas moscas que sobrevoavam ali a carne, certo? Então, a biogênese foi derrubada aqui em partes, concorda? Por quê? A larva surgiu a partir de outro ser já existente, de um ser pré-existente. Isso seria a base, então, da teoria que a gente conhece como teoria da biogênese. Significa que uma vida só surge a partir de outra, certo? A ideia de Red, então, era válida. Um ser vivo não surge de matéria inanimada. Entretanto, nessa época começou-se a fazer estudos com microscópio, então se conheceu ali os micro-organismos. E eles não acreditavam que os micro-organismos surgiam por meio de reprodução, certo? Então, os micro-organismos surgiam do acaso, do nada, surgiam de matéria inanimada. Então, a biogênese ela não conseguiu ser derrubada e ainda foi considerada correta quando a gente fala de micro-organismos, certo? Mas Red fez uma grande contribuição aí, certo? Então, esse pesquisador, além de ter trabalhado com essa parte da derrubada da biogênese, ele também fez vários outros estudos, né? Entre eles, trabalho com venenos de serpentes, certo? Então, a gente falou aí um pouquinho da história de Red, um grande pesquisador que fez esse experimento e conseguiu começar a derrubar aí a teoria da abiogênese. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só acessar. A outra aula é do experimento de Pasteur. Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sarinha e o tema da nossa aula de hoje é Louis Pasteur. Louis Pasteur foi um importante químico que tem papel essencial aí na biologia. Ele tem desenvolvido importantes estudos a respeito da microbiologia e também é conhecido principalmente por causa da teoria da biogênese, onde ele realizou experimentos que tentavam derrubar aquela outra teoria chamada de teoria da abiogênese. Então, vamos conhecer mais a respeito das importantes contribuições desse químico. Pasteur nasceu em 1822 na França. Ele era um químico, como eu já falei, e ele realizou diversos trabalhos importantes. Dentre eles, merecem destaque a teoria germinal das doenças infecciosas. Que teoria é essa? Segundo essa teoria, a maioria das doenças causadas são por causa de germes, que seriam então aí, bactérias ou os micro-organismos. Então, ele propôs essa teoria, que a maioria das doenças eram causadas por micro-organismos. A partir dessa ideia, a gente pode ver aí a imensa contribuição desse pesquisador, porque essa ideia permite o quê? Permite realizar tratamentos e identificar melhor essas doenças. Ele também colocou em prática algumas noções de esterilização e asepsia. Então, o que ele fazia aí? Ele começou a implementar, então, melhores métodos que evitavam propagação de doenças, deixando um ambiente mais estéril, um ambiente livre desses micro-organismos. Então, como ele já sabia
e propôs essa ideia de que as doenças infecciosas eram causadas, na maioria dos casos, por esses micro-organismos, ele propôs também formas de evitar. Seria, então, uma dessas formas, a esterilização desses equipamentos, ou seja, matar todos aqueles micro-organismos, deixando, então, o material livre desses seres. Outras importantes contribuições desse pesquisador foi a descoberta de bactérias causadoras de doenças, tais como estafilococcus, streptococcus e pneumococcus. Então, ele descobriu essas bactérias que são causadoras de doenças importantes, como a gente já sabe. Além disso, ele descobriu qual era o agente transmissor da raiva, que é um vírus, né? Não dá para ser visto no microscópio, mas mesmo assim, ele propôs aí, ele descobriu esse agente transmissor da raiva. Além disso, ele trabalhou aí na fabricação, na produção de uma vacina contra a raiva. Além disso, ele também, como a gente já falou, fez seu trabalho relacionado aqui com a biogênese. Ele fez experimentos que provavam ali que a biogênese estava incorreta, impulsionando assim o fim dessa teoria que dominava por muito tempo. Devido às suas contribuições, foi criado um instituto em 1888, o qual foi coordenado por ele. Ali, eles trabalhavam a respeito da raiva, das vacinas antirrábica e também ele relacionava a outros estudos ali nesse instituto. Ele trabalhou nesse instituto até 1895, mesmo ano em que ele faleceu. Vamos falar um pouquinho a respeito da teoria da biogênese, que ele um experimento que ele propôs para derrubar a teoria da biogênese e comprovar a biogênese. Como a gente lembra, a biogênese é uma ideia de que os seres vivos surgiam a partir de seres inanimados. Então, a biogênese dizia que isso estava errado e que um organismo surgia apenas a partir de outro pré-existente. Então, Pasteur propôs um experimento em que ele mostrava que um ser vivo não pode surgir a partir de matéria inanimada. Para isso, o que ele fez? Ele utilizou um bastão de vidro, um balão de vidro, onde ele colocou aqui uma substância, um caldo de carne, uma substância nutritiva. Ele ferveu esse material a fim de matar todos os micro-organismos que estavam ali dentro. Posteriormente, ele pegou esse balão de vidro e entortou esse gargalo. Então, o gargalo ficou torto assim e o material nutritivo aqui. Ao entortar esse gargalo, o que ele impedia? Ele impedia que os micro-organismos que estavam fora entrassem e atingissem esse material que agora estava estéril, porque ele ferveu até temperaturas elevadas, certo? Então, o ar entrava, mas os micro-organismos ficavam retidos na curvatura desse gargalo, certo? Posteriormente, o que ele fez? Ele quebrou esse gargalo e deixou o ar em contato direto, então, com esse material que estava até então estéril. E ele percebeu, então, o desenvolvimento de micro-organismos aqui dentro, certo? Então, ele provou que, provavelmente, aquele material era contaminado por algo que estava no ar, por micro-organismos que estavam no ar, e não que o ser vivo surgia do caldo. Então, ele provou ali que um ser vivo só surgia a partir de outro, certo? Então, essa ideia ela foi importante para derrubar a biogênese, que até então ela era dominante na ideia do pensamento. Então, a biogênese começou a tomar forma a partir dessas pesquisas, certo? Outra contribuição importante, por fim aqui, é a pasteurização. A pasteurização também é um processo que foi criado por Pasteur. Ele propôs essa ideia, ele inventou esse método, que até hoje é usado, principalmente no leite, que ele é pasteurizado, para evitar a multiplicação de micro-organismos. Como eu já falei, ele foi importante pesquisador, principalmente na área da microbiologia. Ele trabalhava muito com esses organismos microscópicos. Então, no que consiste a pasteurização? A pasteurização é um método em que você vai aquecer o material a altas temperaturas, vamos pensar aí no leite, por exemplo. Vai aquecer a altas temperaturas, matando qualquer micro-organismo que está lá. Depois, ele vai resfriar uma temperatura menor do que aquela temperatura que ele estava originalmente, antes de esquentar e tudo mais. Então, ele esquenta a temperaturas elevadas, depois resfria. Posteriormente, ele já matou todos os micro-organismos
e posteriormente o material ele é embalado de uma forma a evitar o contato com qualquer outro serviço, certo? Então essa técnica de pasteurização foi inventada por ele e até hoje é utilizada nos dias atuais. Então a gente viu um pouquinho sobre as contribuições de Pasteur aí para a biologia. Vimos a ideia de que todas as doenças, a maioria dessas doenças seriam geradas por micro-organismos, a ideia da biogênese, também a sua contribuição no entendimento melhor da raiva e o processo de pasteurização. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, pessoal, assim a gente finaliza. A gente finaliza mais uma aula. Se mesmo assim alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, me perguntar. Muito obrigada por assistir essa aula. E a gente se encontra na semana que vem para mais uma aula. Fique com Deus. Até semana que vem.